Conhecê-los, vamos com eles conversar sobre o Dia Internacional da Juventude, que se assinala a 12 de agosto. Temos conosco o Jaime Mirandolino, que é chefe do Departamento de Comunicação e Imagem do Conselho Provincial da Juventude, e o Benigno Papelo, que é o chefe do Departamento de Comunicação e Imagem do CNJ. Bem-vindos a Todas 10. Muito obrigado, bom dia. Uma mulher chefe lá no CNJ. Os chefes só são homens. Há mulheres, não é por acaso que no Conselho Nacional de Juventude existe um departamento de gênero. E só esse departamento é que é liderado por uma mulher? São dois, temos o desenvolvimento institucional. Está bem. Os dois estudantes, para começar. Eu sou estudante e trabalhador. Ok. Sim, sim. Eu sou estudante. Ok. Níveis? Eu tenho um nível técnico profissional, agora estou a fazer o ensino superior. Bem feito. Ok. Senhor engenheiro, né? Seguramente. Ou senhor doutor. Eu já sou bacharel em História Política e Gestão Pública. E neste momento a fazer a licenciatura, portanto a cumprir os estudos para a licenciatura em História Política e Gestão Pública pela Universidade Pedagógica Ah, da Delegação de Maputo. Muito bem, doutor Jaime. Ok. Brevemente. Enquanto isso não acontece, vocês vão liderando, não é, esta agremiação juvenil. É verdade, porque acima de tudo o que nos leva a entrar nisto é o voluntarismo, é esta temática de aprender fazendo e o lado voluntário, este lado de solidariedade, este lado de apoio às causas nacionais e em algum momento por ser alguma coisa a ver com cidadania, eu acredito que fazendo trabalho humanitário, fazendo trabalho voluntário, em algum momento estamos a apoiar o nosso país, estamos a lidar com a causa nacional e estão a apoiar-se a si próprios. Naturalmente. É importante para esta questão do associativismo, solidariedade, envolver-se em questões humanitárias, ajuda a socialização da própria pessoa. Pois com certeza, pois com certeza. É um meio, é uma oficina, eu gosto de chamar de oficina de ensino e aprendizagem, porque aprendemos com as coisas no terreno, às vezes tropeçando, mas em algum momento temos os nossos pais, temos os nossos irmãos mais velhos, que em algum momento vão nos chamar a atenção sobre isto e aquele tropeço que vamos apanhando pelo caminho, mas apanhamos também aprendizado com estes erros, essas lições que nós vamos aprender no caminho, essas lições que vamos aprendendo. É a força de cair que se aprende a andar. Naturalmente. Então vamos erguendo e vamos andando e entre nós mesmos, jovens, dentro deste fórum do Conselho Nacional, deste fórum do Conselho Provincial a nível da província de Maputo, vamos também nos ensinando e abrindo-nos para este mundo que é cada vez mais global. Como é que vocês estão a interpretar este mundo cada vez mais global sendo jovens? Acredito pessoalmente e também a nível de outros jovens que o mundo global é uma espécie de um banquete cultural em que as culturas ou em que os povos, acima de tudo, encontram-se e cada um lhe retira o que lhe é necessário para o seu bem-estar, para aquilo que é a sua vida. Então, neste banquete cultural, vamos nos encontrar, os povos vão encontrando, vão confraternizando e cada um vai lhe retirando o suficiente para o seu bem-estar e vamos vivendo efetivamente neste mundo de partilha, neste mundo de solidariedade, neste mundo, acima de tudo, de humanismo. Não há o perigo de se apanhar nesse banquete alguma congestão? Vamos fazendo um banquete de forma racional e, acima de tudo, de forma responsável. Porque a congestão pode aparecer a qualquer momento. Posso estar a andar, uma pedra e tropeço, vou caindo e depois apanho alguma coisa, um derrame, por exemplo. Mas é de forma responsável, é de forma racional que nós vamos andando. Gostei dessa. Bem feito. Muito bem, nós vamos abrir linhas telefónicas. Queremos falar sobre os desafios atuais e futuros da juventude moçambicana. Uma conversa que está inserida na Semana da Juventude, que é a próxima semana, no âmbito do dia 12 de agosto. Esta semana, aliás, no âmbito do dia 12 de agosto, que é domingo, o Dia Internacional da Juventude. E o lema para este ano é Construindo um Mundo Melhor em parceria com a juventude. O que é que significa este lema, Benigno? É um lema que, atenção, não foi escolhido por nós, CNJ ou Associação Juvenil Moçambicana, pois é da Organização das Nações Unidas.
Construindo um mundo melhor em parceria com a juventude. É um lema que, sobretudo, desmiuçando cada palavra, os dizeres do seu próprio lema, está a convidar a própria juventude a não estar de lado. É para os juntos unirem as forças e juntos caminharem, cada um fazendo a sua parte, sobretudo a parte juvenil, sabendo que o mundo, o futuro, somos nós os jovens. E sem os jovens não há futuro. Então, cada ano vai nascendo o lema e acredito que este, de acordo com os acidentes e acontecimentos que temos vindo a viver, não só no nosso país, bem como a nível mundial, a Organização das Nações convida os jovens a participarem e a exercerem aquelas que são as grandes suas responsabilidades, dando o seu contributo em cada fórum, em cada espaço que é aberto para os próprios jovens. Mas porque o jovem não tem estado a participar ou por a participação ainda ser aquém do desejado? Está. Temos que ter atenção que esta data já começou a ser comemorada por resolução das Nações Unidas a partir de 1999. Por recomendação dos ministros da Juventude em Lisboa. Então, acredito que antes disso a juventude não se fazia sentir, mas por se fazer sentir foi porque foi proclamado esse Dia Internacional da Juventude. Então, faça isso, sabemos que não passa muito tempo, então o mundo, os governos vêm cada ano convidando os jovens a estar presente em cada fórum. Não é para se envolverem cada vez mais. A se envolverem cada vez mais. Okay. Este ano, o que é que se pensa concretamente fazer? O que é que está agendado? Temos várias atividades. Várias atividades estão a ser Temos alguém em linha já. Muito bom dia. Alô, bom dia. É um jovem, não é? Está tudo bem? Está tudo bem, não do programa. Aqui também. O seu nome? Eu sou Alberto e falo do bairro de Deus. Alberto. Muito bem, esteja à vontade. Alguma contribuição em relação ao tema de hoje, desafios atuais e futuros da juventude moçambicana? O Tudo às 10 é todo seu. São vários e são desafiantes para a redundância. O problema maior é que os jovens moçambicanos deparam-se com várias limitações, muitas vezes de fórum político, para participarem dos vários projetos, para terem várias oportunidades na vida. E eu penso que os jovens assim, que têm nas suas mãos o seu próprio amanhã, porque se as portas de emprego, se as políticas de emprego, as políticas de habitação não incluem na sua mão da juventude moçambicana, eles devem levantar a voz e arregaçar as mangas e ir ao trabalho. Uma forma de trabalhar, uma forma de entrar no amanhã é ter uma capacidade de empreendedorismo, apostar na escola, apostar na formação, fazer de tudo que esteja em sua posse, porque as dificuldades são várias hoje, nós vemos há muitos jovens ser formados, há muitos jovens a crescer, mas esses jovens, quando nascem numa família, são 3 outros jovens, acabam envelhecendo na mesma família. Mas eu tenho uma política de educação clara para albergar essa juventude crescente. Que está aqui o campo do emprego, não está capacitado para absorver essas massas que estão sendo graduadas dia após dia. Nós assistimos nas televisões, graduações infinitas, mas o discurso político, o discurso do governo, que não há orçamento para empregar esses jovens. E esses jovens devem fazer o uso da formação das competências que eles adquiriram na escola para avançar com os seus próprios pés, com os seus próprios projetos. E a palavra que o direito, que é o Estado e o governo, para que no mínimo abra as portas para financiar os projetos desses jovens maravilhosos que o país vem formando, vem criando, porque eles têm capacidade de implementar, têm cabeça para pensar em projetos de maior magnitude, mas também há limitações, digamos, de financiamento e tantas outras coisas. Então, o maior desafio dos jovens moçambicanos é, na verdade, colocar na sua consciência que ele tem que se levantar, ele tem que trabalhar para o seu próprio futuro, para o seu próprio amanhã, e não esperar que o Estado, o governo,
faça isso no seu lugar. Porque eu acredito que os casos já se faz uma parte em abrir portas para a formação dos jovens, para quem tem que ser informado, para ter as competências, para lançar-se no mercado de emprego, para lançar-se nos projetos, projetos de autoemprego, ou de próprio poder pegar outros irmãos, outros jovens que não puderam chegar onde ele chegou em nível académico e tanto mais. É verdade. Alberto. Pois. O Alberto é estudante, é trabalhador, o que é que faz? Eu sou estudante no início do curso de Ensino e Engenharia da Universidade Central de Mozambique. Além disso, eu tenho formação profissional, eu sou professor, mas agora não estou a exercer a função, portanto, tenho a minha formação, vou trabalhar também durante 2 anos. Então, estou por cá para fazer um upgrade no nível académico. Estou mesmo na fase de terminar. Atualmente não estou a trabalhar, só tenho alguns projetos meus que me ajudam a ver ali no corpo para poder fazer face ao dia a dia. Olha, disse uma coisa interessante, disse que tem alguns projetos seus que lhe estão a render. De certa forma sim, para, não digamos ao nível esperado, mas eu consigo fazer face àquilo que são as minhas necessidades das pessoas próximas a mim, e eu vou avançando. Nós estamos a terminar a escola para ter um pouco mais de tempo, então se pensar mais em coisas um pouco mais grandes para depois dedicarmos aos meus projetos. Ok, Alberto. Não, eu só queria entender onde é que ia enquadrar. Se na classe dos empreendedores, se na classe dos empresários. Porque eu tenho muito trabalho para fazer. Na verdade, são os primeiros passos que eu estou a dar no campo do empreendedorismo. E isso eu acredito que com o andar tempo vai crescer. Eu estou satisfeito com o volume atual dos meus projetos. Obviamente, quero dar 100% como estou a terminar na universidade este ano. Eu penso que vai crescer um pouco mais e pensar no futuro. Posso definir como empresário algo mais que isso. Fiquei feliz em ouvir a sua resposta, Alberto. E está aí um exemplo de um jovem, não é, que não cruzou os braços e, como ele disse muito bem ao longo da locução dele, arregaçou as mangas e partiu para a luta, sendo jovem que é. E hoje, em função daquilo que ele sabe fazer, está a pôr na prática e está a criar rendimento para ele próprio, como também ele reafirma, para aqueles que lhe rodeiam. Parabéns. Quem sabe amanhã nos dê emprego. Quem sabe mesmo, quem sabe amanhã, quando já tiver assim mais cabelos brancos e estiver mais inócuo para o trabalho, não vá para lá sentar para dar os conselhos na empresa. A tua reforma, né? A minha reforma. Parabéns, Alberto, pela iniciativa, mas este exemplo do jovem Alberto está a ser seguido também por muitos outros jovens. Mas vocês onde estão, na instituição em que vocês estão e nessa liderança em que vocês também têm coabitado, encontram com certeza grandes constrangimentos, ou os jovens têm encontrado grande constrangimento por forma a poder ultrapassar isso, apesar das boas vontades que têm. Vamos encontrar a resposta mais daqui a bocado. Vamos ao encontro do telespectador que está do outro lado da linha. Alguém está a tocar batuque na linha. Está lá, bom dia? Está lá, bom dia? Teria sumido. Fugiu? Ou caiu? Bom, provavelmente vai voltar a assistir. Caro telespectador, se por qualquer motivo não conseguiu entrar, insista só mais um bocadinho para poder conversar, enfim, com estes jovens que aqui estão. Depois de termos ouvido a experiência a ser imitada do jovem Alberto, meus caros, é uma intervenção pontual. Há desafios grandes para os jovens. É verdade. Mas também há um desafio que é ter que atender os telespectadores. Naturalmente que sim. Olá, bom dia. Está assim, bom dia. Hello? Hello? Caiu. Pois. Então vamos a isso. Vamos conversando enquanto os outros não entram para partilhar também connosco a conversa. É verdade. Estava ainda a tentar fazer jus a esta intervenção do Alberto.
Ele disse aqui uma coisa muito bonita, a questão da formação, a questão de ter que ir à escola e se formar de forma a levar este conhecimento e produzir riqueza. Veja que ele já dizer que é o conhecimento que ele foi aprendendo, é o conhecimento que foi adquirindo, não é? Que está lá a produzir rendimento, está lá a produzir algo para o seu bem-estar. Então, a formação é um elemento sine qua non para a vida do ser humano, a vida do jovem. E este exemplo de estar a fazer alguma coisa e não estar, e ele muito bem disse, arregaçar as mangas e ir à luta, ir buscar a coisa. Dizem alguns, é ir ao batente e pegar no batente. É isto que deve acontecer. Aliás, fazendo jus a este lema para este ano, construindo um mundo melhor em parceria com a juventude, não só uma chamada de atenção para a humanidade, mas sobretudo a juventude, que deve se erguer-se, deve ir em frente, deve ir buscar as coisas, deve ir procurar fazer as coisas acontecer para o seu bem-estar. Mas aqueles que estão de mãos tolhidas? Ontem, Pepino, né? papelo, exatamente. Ele chama pepino. Gosta muito de um bom garfo. Desculpa? Gosta muito de um bom garfo. Pois é, eu não gosto muito de um bom garfo, eu sou um bom garfo. É um bom garfo em pessoa. Ok, diz papel. Ontem nós tivemos um debate muito interessante no Hotel VIP com o vice-governador do Banco de Moçambique, por Antônio Pereira, esqueço o nome. Né? Esquece, também não é importante. O nome dele não é importante. Pinto de Abreu, doutora Pinto Abreu. Ele, Pinto de Abreu. Exatamente. Ele é escritor. Sim, é escritor. E ele, curiosamente, ele diz que não se considera doutor. Ele não é doutor. Já só fez mestrado. Doutor é aquele que atinge o nível de PhD, faz doutoramento. E agora ali, para ele, não era simples Pinto de Abreu, e que aí a cultura de agora, quando um jovem faz licenciatura, já é chamado doutor. Meu querido, até nem chega a licenciatura. Um simples bacharel já assina lá embaixo DR. Exatamente. Bom dia, caro telespectador. Bem-vindo. Bom dia. Olá, bom dia. Eu estou bem, não sou do vosso lado. Estamos bem, obrigado. Depois de ligar, estamos Muito melhor. bem. Obrigado. Faça um favor, seu nome e diga. Gil de Massalo, que está a falar de Nhambane. Terra da boa gente. Obrigado. Faça um favor. Eu pretendo participar no programa. Já está a participar, diga. Alô, Gildo? Ainda está aí? Pretendia. Não, infelizmente. Pois, pretendia. Exatamente. Pois então, continua. Exatamente. Então, ele foi falando e ao longo do debate, né, levantaram-se jovens que diziam que não, nós ficamos de braços cruzados porque estamos à espera de fundos, não existem fundos para financiar as nossas ideias. É por isso que nós não andamos atrás das coisas. Mas ele deu um exemplo de um sobrinho dele que foi se formar fora e quando voltou, cruzou-se com ele num desses eventos, numa dessas reuniões, ele perguntou, tu aqui? Sim. Então, o vice-governador perguntou, já começaste a meter os seus currículos para encontrar um bom emprego, ter uma boa reforma? O jovem simplesmente, segundo a explanação do próprio vice-governador, disse que não, o meu sobrinho perguntou-me da seguinte forma, que eu não vim me procurar, não vim meter o currículo, eu vim procurar oportunidades para o meu negócio. Então, daí que com aquilo o mestre, o vice-governador, dizia que os jovens não podem esperar e que a própria educação de cultura pelo trabalho não começa fora de casa, começa a partir de casa. Se temos jovens cruzados, é aquilo que se diz pelo senso comum, que o filho que tudo tem, pouco fará futuramente, vai ficar sempre de braços cruzados e porque pensa que sempre terá, sempre que possam lhe dar. Então, é importante que nossos pais incutam em nós o espírito de ir atrás daquilo que é nosso,
quando o filho tropeçar, os nossos pais sabermos educar, dar o conhecimento, sabes, a eles e ver, não que o pai esteja sempre atento para apoiar tudo, né? Que é importante, se nossos pais são aqueles que são agora, nos formaram, é porque eles também tropeçaram ao longo da sua caminhada. Nós não podemos deixar de dizer, assumir que financiamentos existem, mas não chegam para todos, não chegam infelizmente. Para todos. Exato. O ideal era que realmente chegassem para todos, mas há bons exemplos de jovens, eu que vivo no Zimpeto, conheço muitos jovens que se deram bem com 5 mil meticais, com 10 mil meticais, criaram negócios, estão a crescer, alguns já cresceram, são grandes empresários. São grandes empresários. Há jovens, por exemplo, um jovem que tem uma mesada de 5 mil ou 8 mil meticais. Não consegue abrir um negócio, está à espera de banco ou está à espera que seja chamado numa determinada empresa. O tempo vai passando, ele está a crescer, faz filhos, não tem nem onde colocar a namorada, não é? E, portanto, é uma questão que tem mesmo a ver com a educação. Com a educação, sim. Com a educação. Não porque alguém que tem mensalmente 10 mil meticais está a reclamar de falta de emprego, tem 10 mil meticais de mesada. De mesada, exatamente. De mesada. Isso é salário de muita gente. Zita, vai ao encontro daquele telespectador em linha, muito caia, bom dia. Eu fico cá desse lado, senão vai cair. Está sim, bom dia. Telespectador em linha, está aí? Consegue ouvir-me? Está sim, bom dia. Ou está distraído, ou está a brincar ou não com o bebê. Tem o meu retorno. Está a brincar com o bebê, acho. Terá sido o bebê a ligar-nos. Se for o bebê mágico. A Liana é capaz. A tua filha? Está sim, bom dia. Já não está, infelizmente. Estava. Mas as linhas continuam abertas, pode ligar para nós e participar na conversa. Fazendo algum reparo também em relação a este exemplo que a Zita estava a trazer do Zimpeto, de algumas pessoas que começaram com pouco e hoje estão de vento em popa. Vale a pena fazer referência a um provérbio chinês que diz: pensa grande, começa pequeno, mas tem que ser hoje. Um pouco de ousadia, um pouco mais de entrega, as coisas podem se encaixar. Eu dou um exemplo de um jovem que está no ensino superior. Exemplo, depois do telespectador que está em linha, bom dia. Está sim, bom dia. Bem-vindo, seu nome? Bom dia. Sandrão Paulo. Não percebi o seu nome. Sandrão Paulo do Brão. Estava a falar de Sandrão Paulo do Brão. Da Beira. A da Beira? Da Beira. Sim. Esteja à vontade. O ponto que eu queria focar, eu acho que é muito importante. Nós, jovens, não somos criativos para criar algo produtivo que nos satisfaça as nossas necessidades. Mas o que nós esperamos é que as pessoas façam algo por nós e nós nos satisfaçamos a partir da produção dos outros. Eu já participei em vários projetos em que a colaboração dos jovens foi fraca, muito fraca. Para atingir um objetivo, era preciso falar de dinheiro, não falar da vontade de produzir. Então, nós estamos mais para esperar algo. Eu acho que é muito negativo para nós jovens atingirmos o futuro melhor, né? Dos jovens americanos, que eu acho. Ok. Muito obrigado por ter ligado. Então, para si, o principal problema do jovem é a falta de criatividade. Sim, a falta de criatividade. Pode ser criativo, mas não saber alimentar os seus pensamentos. Não consegue alimentar, não consegue aplicar para atingir um determinado objetivo. A gente brilhante existe, mas a aplicação não existe. Então, é fraco. Muito bem. Okay. O que é que deveria ser feito, então? Qual é a sua opinião em relação a... Porque é uma contribuição interessante esta sua, muito importante. Temos uma ideia, mas não conseguimos sustentar ou não conseguimos pôr em prática como devia ser. Qual seria a saída? Formação? Sim, poderia acontecer. Mas eu acho que está cá no fundo dos nossos moçambicanos. Isso não sei se... Chama.
Bom, eu acho É que... muito profundo essa fraqueza de nós moçambicanos, é muito profundo. Ok, o que nos está a dizer é a constante... Debate, promovemos debates nas escolas, nas faculdades, em torno disso. Muito bem. Ok, o que ele está a dizer é uma constatação que ele fez, não é? Ele está a fazer relações em relação ao comportamento e ao procedimento dos jovens, não é? Exatamente. Vocês são jovens e, pelo que eu percebi, ele também é jovem. Sim, pois. O que é que vocês têm a dizer em relação a este pensamento dele? Bom, ele Podemos generalizar? não, acho que não. Todos nós fazemos essas eleições, tiramos alguma lição de alguma experiência efetivamente que nós teremos ter passado, mas aquilo que eu estava a fazer referência há momentos, um pouco antes da ligação dele, desta ousadia, eu insisto muito na questão ousadia, porque em algum momento há uma pequena luz no fundo do túnel para ter alguma solução de um problema que nós estamos a ver ali e não sabemos como chegar lá. Se eu sou ousado e vejo que não consigo chegar ali, mas tem aí o Fred que pode me fazer chegar lá, eu tenho que olhar ao Frederico, tenho que chegar pertinho dele e perguntar, mas como é que eu posso chegar àquele local? Será que o Frederico vai ajudar? Pode ajudar, vai depender muito da vontade dele. Mas o facto de eu chegar... O que ele está a dizer é uma coisa... Não é uma coisa acertada, porque é o seguinte... Eu não posso, mas está a dar exemplo de Frederico, como podia ser outro animal qualquer. Pois. O que está a tentar é que se eu não posso, que encontre alguém, ou se vejo que há alguém, e eu que não falhe por não ter tentado encontrar a minha oportunidade. Parece que é isso onde nós estás a querer chegar. Sim, Continua com o teu pensamento que acho interessante. Então, nós temos que fazer estas parcerias, que são também importantes. Okay. Eu tenho uma ideia... Muitas das vezes temos ideias e não temos dinheiro. Quando pensamos em alguma coisa a fazer com o empreendedorismo, por exemplo, temos uma ideia, mas não temos financiamento. Não temos este lado do dinheiro para colocar aquela ideia. E há várias instituições ou há singulares que estão abertos a isso. É preciso que haja esta ousadia, é preciso que tenhamos esta coragem de mesmo encontrar na rua. Abordar a pessoa com muito respeito e explicar o que é que está a passar, o que é que me inquieta, o que é que me vem à alma. E é verdade que já depende da sua boa vontade, já depende daquilo que é o seu caráter como humano para nos apoiar. Mas o que eu quero pessoalmente fazer referência é esta questão da parceria, esta questão da ousadia da juventude, fazendo jus claramente a esta intervenção da Beira, da criatividade. Porque se eu vejo que tem uma luz no fundo do túnel, mas não consigo alcançar, mas tenho capacidade de pensar, de matutar e perceber que a Zita ou o Frederico podem lhe fazer chegar até ali, já é uma criatividade. Eu já estou a ser criativo. Identifiquei a oportunidade, passando até, inclusive, todos os efeitos de publicidade. Eu gosto muito dos passos do Johnny Walker. Cada passo que abre é uma oportunidade que está a se abrir. Ele, quando põe os pés juntos, há uma crise, mas cada passo que abre, naquele intervalo, há uma oportunidade. Então, é esta criatividade que a juventude deve trazer, é esta criatividade que a juventude deve buscar. E buscar com os outros, por si só, e estar neste mundo, neste banquete que estamos aqui a falar, logo nos primórdios desta segunda parte, do banquete cultural. Não consigo, mas está ali a luz. É preciso chegar à pessoa chegar perto e dizer... Não ter vergonha. Não ter vergonha. Tem que ser ousado. Alguém em linha, muito bom dia. Bom dia. Bem-vindo ao programa. Seu nome? Bom dia. Cesário. Alô? É o Cesário? Sim, Cesário, Manica. Manica. Cesário é um jovem como tal. A sua contribuição, Cesário. Esteja à vontade. Bom, estava a ver ali assim
o eco, não é? Ai, que triste. É triste mesmo, o eco. Apesar de todas as tecnologias, mas nem tudo está tão afinado quanto se quer. Lamentável. Temos que arranjar um filtro para meter nas nossas linhas. Ai, Cesário, muita pena. Muita pena mesmo, Cesário. Obrigada por ter ligado e se puder, ligue novamente. E logo de Manica, pessoal. Há tantas iniciativas empreendedoras em Manica. Ora bem, continuamos a nossa conversa. Tu voltaste então ao banquete. Sim, portanto, voltava ao banquete para trazer, espelhar este exemplo da necessidade de abertura, da necessidade de... O que me dizem vocês como jovens, de algumas vozes, bom, por exemplo, esta voz que veio do outro lado da linha. Olá, muito bom dia. De onde é que nos fala e quem nos fala? Olá, bom dia. Estou sim, muito bom dia. Faça o favor de dizer, e obrigado por estar connosco. Estou sim, muito bom dia. Bom dia e obrigado por estar aí. Fala. Ai, ai, ai. Telecomplicações. Bem, a mim... Bom, o que é que foi? Não. Bom, eu dizia, portanto, que algumas vozes... Depois isto nos distrai, tira-nos o fio da memória. E nós, nesta idade, pior. A nossa memória precisa de reforços de baterias. O que diriam vocês sobre algumas vozes? Exato, ainda bem que estás a parafrasear. Algumas vozes que, quando se fala na questão de investimentos e, sobretudo, no apoio que se pode dar aos jovens, essas tais vozes têm dito que, por vezes, os jovens, em vez de investirem naquilo que eles querem fazer, por conseguinte, montar uma fabriqueta, digamos, para fazer pregos, ou para fazer arames, ou para fazer sei lá o que for, a primeira coisa que fazem é comprar um BMW, não é? Ou o primeiro fogo a fogo que desaparece à frente, não é? E as discotecas passam a ser o ponto de referência da sua vivência, não é? Exato. O que é que vocês têm a dizer em relação a isto? Eu penso pessoalmente que as pessoas, quando olham para alguma coisa, sempre a primeira impressão vem de uma opinião. É uma opinião que ele está a dar. Sim. É uma opinião que eles, melhor, estão a lançar. Mas... Temos alguém em linha? Antes que o percamos, muito bom dia, bem-vindo. Alô, bom dia. Bom dia, o seu nome? Betina. Beto Ivan. Não, Betina. De onde é que está a falar? Falo Boane. Onde? Boane. Boane. Esteja à vontade. Obrigado pelo espaço que deram para poder participar do programa. Não é fácil estar em linha convosco. Mas tudo que é bom é difícil ter, não é? E é que um programa como este também não é fácil de poder dar uma... Muito obrigada. Bom, o meu contributo vai dentro daquilo que concerne as oportunidades que os jovens têm hoje no mercado, não é? O que acontece? Eu acho que deve também existir uma responsabilidade entre nós os jovens. Tudo bem que nós os jovens devemos ir buscar as oportunidades, certo? Concordo plenamente. Mas, quando o jovem vai buscar a oportunidade, está por vir. Será que este jovem importa-se em ir buscar outros jovens, mostrar aos outros jovens que é possível nós, por si só, fazermos ou criarmos algum negócio? Porque o que é que acontece? O país é grande, Moçambique é grande, nós temos muitos jovens. Temos muitos jovens, então acho que deveria também existir uma entidade juvenil, creio que temos o CNJ, se sou eu, não é? Que poderia também proporcionar fundos aos jovens para poder implementar algum negócio. Porque muitas vezes acontece, nós jovens temos um negócio por implementar, nós nos dirigimos, no entanto, às administrações distritais, para pedir, no entanto, financiamento nos vulgos 7 milhões, não sei se já sofreu algum aumento. Aumentou. Neste momento existe, no entanto, interesse de financiar somente projetos que têm a ver com a agricultura.
Achamos que isso pode contribuir, no entanto, para o desenvolvimento do país. Naturalmente que pode. Acredito que de alguma forma ajuda. Mas, se eu, jovem, que sou, por exemplo, tenho a minha área, por exemplo, de direito, tenho a minha área de marketing, como é que eu vou conseguir este financiamento para uma entidade que somente está a financiar projetos agrícolas, projetos pecuários? Então, é preciso também direcionarmos, dar oportunidade para algumas pessoas de fazerem negócios diferentes. Não é? Acredito que de alguma forma isso pode ajudar o país, pode ajudar a comunidade local. E não só fingirmos somente em numa certa tipicidade de negócio, não é? A nível do distrito. Muito bem. É tudo? Do momento creio que sim. É jovem, não é? Exato, com muito orgulho. E o que é que faz? Já agora curiosidade. Não, sou trabalhador e estudante. Ok, tá bom. O que é que gostaria de fazer no ramo de empreendedorismo? No ramo de empreendedorismo? Bom, ou empresariado, não sei. Com certeza, com certeza. Bom, na verdade, eu sou jovem um pouco ambicioso. Não gosto de pensar pequeno. Eu desenhei, por acaso, um projeto para aqui mesmo, Boana, cujo nome do projeto era o Centro de Desenvolvimento Distrital. Na verdade, este Centro de Desenvolvimento Distrital é um projeto que abarcava vários órgãos que fossem, de certa forma, contribuir para o desenvolvimento do mesmo distrito e com a finalidade de garantir uma sustentabilidade econômica da manutenção do distrito, uma vez transformada em município. O objetivo do projeto é transformar qualquer distrito em município. Boana não é município, então a intenção do projeto era transformar Boana num município, mas, no entanto, existem requisitos para fazer de Boana um município. Que o fundamental seria a sustentabilidade econômica autónoma. Olha, está a dizer uma coisa interessantíssima e eventualmente pioneira, porque certamente já está em execução. E é motivo, com certeza, para nós lhe convidarmos a vir ao nosso programa para passar para uma conversa à volta disso que achamos que é extremamente interessante. Não, será um prazer, na verdade. Será um prazer. E como é que poderemos ter acesso ao seu contacto? É só não desligar para a produção falar consigo, pode ser? Não tem problema, não tem problema. Pode ser? Pode sim ser. Ok. Agora, disse aí que, bom, talvez quando vier, nós falaremos para não gastar o seu crédito. E para dar-vos a oportunidade, para não dizer que eu gastei o crédito, enfim, ali a falar com os tudo às 10. Vamos deixar que outros telespectadores também revelem as suas experiências neste ramo que é interessantíssimo. E nessa fase etária, que muitos dizem que é complicada, mas que eu adoro tanto, ser jovem. Um abraço, meu caro. Ia pedir a produção para que registrasse o contacto do nosso telespectador, para eventual, como disse a Zita, cavaqueira. Voltamos aqui à conversa. Sim, eu pus uma questão, meninos. Vocês concordam com aquilo que eu disse? Não. Hã? Não. Não, porque é benigno? Normalmente, o jovem, como posso dizer, né? Os jovens atualmente, nós jovens, gostamos de viver para a sociedade, não viver para nós. Viver para a sociedade é o quê? Fazer aquilo que a sociedade quer que a gente faça, aquilo que aparenta, aquilo que assumamos uma identidade que não é nossa. Show off. Show off. Temos uma linguagem mais anglófona. Todo jovem diz agora, por exemplo, falou dos BMs, discotecas, todo jovem quando já está no ensino universitário ou prestes a sair para conseguir um emprego, já começa a sonhar, em vez de sonhar por coisas, ambicionar coisas mais construtivas, ela ambiciona coisas supérfluas, coisas temporárias. Quando sai, a primeira coisa que lhe vem na cabeça é comprar um carro. E em vários debates, várias conversas que eu tenho tido, um dos vice-ministros já tem dito que os jovens agora não vê a hora do pai morrer para poder ficar com a casa. Ele não tem a ideia de construir a sua própria casa, construir a sua própria família. Então ele preocupa-se primeiro em comprar carro,
e estar sempre a deambular pelas noites. Claro que o jovem não é proibido, mas tem que fazer isso controladamente.